Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de começar o dia bem informado, é você mais perto da notícia. Está começando mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, os casos suspeitos e confirmados na região, no Brasil e no mundo, e outros assuntos que vão ser destaque nesta quarta-feira. Aqui comigo, mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago Sório. Bom dia a todos os amigos acompanhando mais essa edição, trazendo muita informação para você. É isso aí, estamos ao vivo também no Facebook com nossa live para você assistir com som e imagem. Acesse agora, curta, comente, compartilhe a nossa postagem facebook.com/Rádio Cidade Itu. Bom dia para todo mundo já conectado aí com a gente. E olha, 5 pessoas com sintomas de coronavírus estão em internação hospitalar na cidade de Itu. Elas ainda aguardam resultados de exames para saber se estão ou não com a doença. Já o número de casos confirmados teve alteração, Luciano? Não, Tiago, continua um número em 5 casos confirmados. Ontem não tivemos boletim divulgado pela Prefeitura de Itu, portanto, temos boletim da segunda-feira, segue com 5 casos confirmados de coronavírus. O número de pessoas com suspeita de estarem infectadas no município caiu para 28, desses 4 estão em internação clínica, 1 na UTI. Itu tem ainda uma morte confirmada por Covid-19, que foi na sexta-feira. Outras 4 estão sob investigação, aguardando resultados de exames. Sorocaba não apresentou casos novos de coronavírus nas últimas 24 horas. Do total de infectados na cidade, 44 pessoas já estão recuperadas. Esse é aquele número bom, né, que a gente gosta de falar aqui, sim, né? Então, Sorocaba divulgou ontem um novo boletim. Os números de casos confirmados da Covid-19 se mantiveram em 71, desse total 14 estão internados, sendo 6 em UTI e 44 já se recuperaram, como você disse, um número bacana aí, 44 pessoas se recuperando da doença em Sorocaba. O número de óbitos confirmados com a doença se manteve em 13, a gente havia dito isso ontem, né? 13 pessoas no fim de semana, praticamente uma morte por dia, e a cidade passou de 197 para 206 pessoas com suspeita. Estão aguardando resultados. Entre todos os suspeitos, 54 estão internados em hospitais da cidade, sendo 7 em UTI. Os óbitos em investigação continuam em 7, Tiago. Tá, mais de 20 casos suspeitos de coronavírus ainda aguardam resultados de exames em Salto. E os casos confirmados são quantos no município? São 5 casos confirmados também. A Prefeitura de Salto não divulgou o boletim ontem, então o último que temos é da segunda-feira. Salto atualizou na segunda seus números, 5 casos confirmados, sendo que todos estão curados. É uma boa notícia, né? Na cidade de Salto, todos os 5 curados. O município tem 22 pessoas com suspeita de coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Destes, 3 estão em internação clínica e 1 na UTI. Salto tem ainda 3 óbitos por suspeita de Covid-19 sendo investigados. Muito bem, 8h04 para você ligando o seu rádio agora. Aumenta o volume aí, comece o dia muito bem informado com essa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. E olha, o novo boletim epidemiológico foi divulgado ontem em Porto Feliz. Houve alteração no número de infectados por Covid-19? Também não. Porto Feliz segue de acordo aí com o boletim divulgado ontem, com 6 pessoas contaminadas, 4 já foram curadas, 1 está em internação clínica e 1 na UTI. Também não houve mudança no número de casos suspeitos, são 12 pessoas que podem estar infectadas com a Covid-19. Do total, 11 estão em isolamento social e 1 em internação clínica. Tá aí, portanto, o município de Porto Feliz também continua com um óbito suspeito de coronavírus, aguardando o resultado de exame. Muito bem, já Indaiatuba confirmou ontem, né, a 4ª morte por coronavírus. Já se sabe quem é a vítima e quando ocorreu o óbito? É lamentável, mais uma morte confirmada em Indaiatuba. O paciente, um homem de 64 anos, estava internado no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, conhecido como AOC, desde o dia 4, quando colheu o exame. Faleceu na madrugada de ontem, Tiago, era diabético e também sofreu um AVC.
a confirmação para a Covid-19 foi feito por exame PCR, aquele exame molecular, né, mais demorado, feito pelo Adolfo Lutz. Indaiatuba confirmou também mais 2 notificações de casos suspeitos e 2 descartes por teste rápido e 2 por PCR. Sendo assim, até este momento, a situação em Indaiatuba é de 32 infectados pelo coronavírus, sendo que 4 vieram a óbito, ainda há uma morte em investigação e outros 88 casos suspeitos que estão aguardando resultados. Em Indaiatuba, 24 pacientes já foram curados. Tiago. Que bom, boa notícia por um lado, né? A notícia ruim nesse caso aí é com relação a mais uma morte confirmada na cidade. Bom, já são quase 90 casos confirmados de Covid-19 em Jundiaí. O número de óbitos também aumentou? O número de óbitos em Jundiaí também aumentou. Agora são 9 óbitos confirmados por Covid-19. A prefeitura informou ontem que a cidade tem 87 casos positivos de coronavírus, entre 64 que estão em casa, em isolamento social, 14 internados no município ou em outra cidade, e esses 9 óbitos confirmados para a Covid-19. Desde o início da pandemia, Jundiaí contabiliza 11 pessoas recuperadas da doença. A cidade tem também 97 casos suspeitos que estão aguardando resultados, entre 68 que estão em casa, 21 aguardando resultado internados e 8 óbitos. Em internações, Jundiaí registra 56 pessoas entre hospitais públicos e privados com suspeita, sendo 33 moradores da própria cidade e 23 pessoas que moram em outros municípios. Os 8 óbitos com suspeita de Covid-19 e histórico de comorbidade aguardam laudos do Instituto Adolfo Lutz. Desde o início da apuração, já foram descartados 156 casos suspeitos até o momento, incluindo aí 22 óbitos, Thiago. É isso aí, a Cidade FM segue traçando um panorama sobre o avanço da doença nas cidades da região, para você começar o dia bem informado, também reforçar, né, as orientações aí dos órgãos de saúde, continuar mantendo o isolamento social e seguindo as orientações, né, com relação à limpeza, lavagem das mãos e tudo mais. E na região, Cabreúva, Votorantim, houve alguma mudança também no boletim epidemiológico? Votorantim e Cabreúva também não divulgaram informações ontem. O último boletim divulgado na segunda-feira, Votorantim confirmou, né, a primeira morte na cidade por Covid-19. O paciente, um idoso de 65 anos, estava internado no Hospital Municipal e morreu no dia 2 de abril. Segundo o governo municipal, a cidade tem 8 casos confirmados, entre eles um óbito, além de 14 casos suspeitos sob investigação que estão aguardando o resultado do Adolfo Lutz, entre eles também uma morte suspeita. Dos casos confirmados da doença, 6 pacientes já estão recuperados e um segue em isolamento domiciliar. Dos 14 casos suspeitos sob investigação, 3 estão internados, sendo um deles na UTI. Já Cabreúva também informou na segunda-feira, o número de confirmados subiu. Na sexta-feira havíamos informado aqui um caso confirmado de coronavírus em Cabreúva. Na segunda-feira a prefeitura confirmou mais 2 casos, portanto Cabreúva tem 3 casos confirmados, 10 suspeitos até o momento e 18 descartados. Não há morte suspeita ou confirmada na cidade de Cabreúva. Tá. E no Brasil já são mais de 2.700 mortes por Covid-19 e mais de 43 mil infectados, Luciano. Exatamente, Thiago, e ontem até um pouco de polêmica aí a mais no Ministério da Saúde, que tem demorado muito para soltar o seu boletim oficial, né? No fim da tarde está demorando bastante, então o jornalismo que está acompanhando de maneira geral tem reclamado muito, né? Os brasileiros têm reclamado demais, principalmente pela falta das lives, informando, né, devido àqueles termos técnicos, as curvas da Covid no país, e principalmente porque tem diminuído, né, os casos aí entre um dia e outro. Sim. Com 166 mortes registradas nas últimas 24 horas, o país tem agora 2.741 óbitos causados pelo novo coronavírus. A quantidade de pessoas diagnosticadas com a doença subiu para 43.079. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Na segunda-feira, o país tinha 40.581 casos confirmados. Em relação ao número de óbitos, eram 2.575.
com 2.498 novos casos confirmados, houve um percentual de aumento de 6,15% em relação ao número registrado na segunda-feira. O aumento no número de mortes foi de cerca de 6,4%, com 166 óbitos acima do número divulgado na segunda-feira. São Paulo continua liderando entre os estados brasileiros com 15.385 diagnósticos até o momento. Em seguida vem o Rio de Janeiro, 5.306, o Ceará, 3.482, Pernambuco, 2.908, Amazonas, 2.270. O estado com maior número de mortes também é São Paulo, 1.093 até o momento. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, 461, Pernambuco 260, Ceará 198 e Amazonas 193. Com a maior taxa de letalidade, continua sendo a da Paraíba, um índice de 12,5%. O estado tem 263 casos confirmados e 33 mortes. Roraima tem um menor índice de letalidade com 1,2%. São 247 casos e 3 mortes no estado. Claro que aí entra também o tamanho do estado, a quantidade de população também nesses estados. E o número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo, como eu disse, subiu para 1.093, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Já são 15.385 casos confirmados da doença no estado. Nas últimas 24 horas, Thiago, foram 56 novas mortes e 805 novos casos confirmados da doença em cidades do estado de São Paulo. Entre as vítimas, 642 pacientes são homens e 451 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 77,8% das mortes, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E a maioria das mortes no estado continuam associadas também a fatores de riscos, as chamadas comorbidades, usada muito na linguagem técnica pelos profissionais da saúde. No início você havia comentado, sobre essa demora do Ministério da Saúde em divulgar os boletins oficiais, os números oficiais do país. Isso também se deve a essa transição que deve estar ocorrendo agora entre o novo ministro, Nelson Teich, e o anterior, o Henrique Mandetta. Então, até a nova equipe tomar a frente, entender a situação, tudo mais, então leva um pouco mais de demora. Certamente deve ser por isso o fato dessa demora. E até a informação que hoje tem reunião marcada com o secretário João Gabardo, para definir aí se ele continua no ministério ou se ele sai, assim como havia pedido também demissão o outro secretário, o Anderson de Oliveira, havia pedido inclusive antes do ministro Mandetta ser demitido, Muito bem, falamos do Brasil, do estado de São Paulo, dos estados da federação. E no mundo, como que está a situação? Os casos tendem a aumentar, a situação está um pouco mais tranquila? Ontem falamos aqui, eram cerca de 2.400.000 e na parte da tarde já mudou. As infecções de coronavírus registradas no mundo passaram de 2,5 milhões ontem, com os casos nos Estados Unidos passando de 800.000. O número inclui mais de 170.000 mortes, 2/3 delas na Europa. Levou cerca de 75 dias para que os primeiros 500.000 casos fossem reportados e apenas 6 dias para que o 500.000 mais recente fosse registrado. Apesar do número crescente de casos da atual pandemia, há sinais, Thiago, de que a disseminação do coronavírus está diminuindo, com muitos países exercendo aí essas medidas de bloqueio, como a gente vem fazendo também aqui no Brasil. No início de abril, por exemplo, o número total de casos cresceu a uma taxa de 8 a 9% por dia e desde então vem diminuindo entre 3 a 4% por dia na semana passada. Mais de 1.100.000 casos foram relatados na Europa, incluindo aí quase 400.000 casos na Itália e na Espanha, onde mais de 10% dos casos foram fatais. A América do Norte é responsável por 1/3 de todos os casos, embora até agora a região tenha relatado menos taxas de mortalidade. Nos Estados Unidos e no Canadá, 5% dos casos relatados foram fatais. Os casos na América Latina continuam a crescer mais rapidamente do que em outras regiões. Superaram os 100.000 casos nas últimas 24 horas.
Na China, né, onde se acredita que o vírus surgiu, tenha se originado, novos casos diários diminuíram para menos de 20 nos últimos 3 dias e nenhuma morte foi relatada nesta semana ainda na China. Tiago. O que já começa a perceber uma certa diminuição em alguns lugares, tanto é que alguns países já estão pensando na reabertura da economia, flexibilizando, né, a volta ao trabalho e tudo mais. Isso já tem sido notado em alguns países e aqui no Brasil também. O pessoal, né, a população já tem se mobilizado e tentado de alguma forma junto aos governos fazer com que... Inclusive o governador do estado de São Paulo deve anunciar hoje, né, novas medidas de flexibilização a partir do dia 11. Tá, no Rio Grande do Sul, estava ouvindo hoje, um pouco antes de vir para cá, que o governador do estado lá está dando autonomia para os prefeitos de cada município determinarem se vai continuar, né, a quarentena, o isolamento social, ou se permite a reabertura do comércio. Então está dando autonomia para cada município. Aqui na região, Tiago, na nossa região, não tão próximo da gente, mas aqui na região metropolitana de Sorocaba, São Roque vai flexibilizar a abertura do comércio a partir de quinta-feira. Muito bem. 8h17, vamos fazer uma pausa. Antes, uma rápida passagem pelas redes sociais e ver o que o pessoal tem comentado aí, muita gente interagindo com a gente na nossa página. Bastante aqui, Tiago, bom dia, Silvia Bento, Vitor Batista também desejando bom dia, Célio Matos está por aqui, obrigado pela audiência, Rosana Custódio também desejando bom dia, Alvarino Percum também por aqui, bom dia, bom trabalho, o Alexandre Batalha desejando bom dia, Edson Lima também bom dia, ótima quarta-feira, sucesso, bom dia Edson, a Carol Reis desejando bom dia também, bom dia Carol, obrigado pela audiência, a Rosilene Azevedo desejando bom dia para todo mundo acompanhando aqui o jornalismo da Cidade FM, a Kátia Silene, também o Djalma Augusto Francisco, a Denise Alves, a Rosana Custódio, o Tinho Alagoano, a Silvia Bento, João Carlos e Roselia Isabela Freitas. Bom dia para todo mundo aí, obrigado, uma ótima manhã. É isso aí, 8h18, grande audiência no rádio e também na internet. Acesse lá facebook.com/Rádio Cidade Itu para assistir a nossa live. Daqui a pouco mais informações, vamos falar sobre o índice de isolamento social que voltou a diminuir na cidade de Itu. Já já todos os detalhes para você. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h22, é você mais perto da notícia. O jornalismo da Cidade FM segue aí com a cobertura especial para você ficar muito bem informado. E olha, dados do governo do estado apontam que o índice de isolamento social em Itu caiu 10% em relação ao final de semana. Exatamente, Tiago, né, o que é o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo que atualiza diariamente esse índice de adesão ao isolamento social no estado. O governo recomenda 70% de isolamento, o índice que no domingo chegou a 59%. Ontem não, melhor dizendo, na segunda-feira, que a gente está meio perdido feriado, no tempo depois do feriado, né? Apesar de termos trabalhado ontem, né? Normalmente, mas na segunda-feira o índice caiu para 49%. No sábado era 50%, domingo subiu para 59% e na segunda-feira caiu para 49%, lembrando que o governo divulga sempre de um dia anterior, né? Os dados são coletados e agrupados, divulgados pelo governo, por exemplo, ontem divulgou o da segunda-feira, hoje divulga o de ontem e assim por diante, Thiago. Isso na cidade de Itu. Vamos dar uma olhada aqui também em Salto, como ficou o índice de isolamento social na cidade vizinha de Salto, aqui ao lado de Itu, tem 51% no índice de isolamento na segunda-feira. No domingo também chegou a 59%, sábado 54%, Salto aparentemente mantendo aí um índice um pouco melhor. Já na cidade de Sorocaba, a gente também tem aqui os números, os dados atualizados, 48%, ainda menor que Itu, né, um dos piores índices da região. Cidade de Sorocaba, 48% o índice de isolamento social, no domingo foi 57%, também menor que a cidade de Itu. A cidade de Sorocaba
pessoal não está conseguindo ficar em casa, Tiago. Lembrando mais uma vez que o índice estabelecido pelo governo, que seria o ideal, é 70%, né? E é natural, 59% final de semana, ainda como considerar que é baixo, né? Esse índice de isolamento para um domingo. Para uma segunda-feira, é natural que as pessoas tenham que sair para fazer algumas coisas e tudo mais, os trabalhos, os serviços essenciais das pessoas que precisam se locomover. Então a tendência é que diminua mesmo, né? Mas no final de semana deveria ter sido um número um pouco melhor e um pouco maior. Bom, 8h24 e olha, diminuiu a quantidade de testes de coronavírus que ainda aguardam resultados de exames no estado de São Paulo. Isso se deve também àquela parceria, né, que o governo está fazendo aí com laboratórios particulares, Luciano. Exatamente, Tiago. O fila de testes aí do coronavírus que estão aguardando análise no estado caiu ontem para 2.600 amostras, segundo, né, informações do governo do estado. A previsão é de que a fila de exames seja zerada até o fim deste mês. Os testes são processados pela plataforma de laboratórios para diagnóstico da Covid-19 de São Paulo, coordenada pelo Instituto Butantan, que agora conta com 38 laboratórios habilitados, entre públicos e privados, também laboratórios universitários. Aí temos aqui em Sorocaba, tem o Instituto Adolfo Lutz Regional, sim, temos também institutos em Jundiaí, temos em Campinas, principalmente laboratórios da universidade, incluindo também aí uma unidade própria do Instituto Butantan. Então, esses números realmente baixaram. Talvez não tanto quanto o governo tenha divulgado aí, porque ainda tem cidades que estão aguardando exames há cerca de 2 semanas. Eram 19 mil exames na semana passada na fila, baixaram para uma semana para 2.600 amostras, lembrando que chegam em torno de 1.300 a 1.500 amostras novas todos os dias. Ontem o número de amostras represadas era de 4.100. Esse valor chegou a ultrapassar 17 mil, segundo o governo, na semana passada, Tiago. Muito bem. E olha, a segurança pública também está sofrendo com a Covid-19. Quase 800 policiais militares estão afastados por suspeita da doença. Gente, muita gente que trabalha na linha de frente, né, sejam profissionais dos mais variados setores, estão sendo afetados pela doença. Exatamente, aproximadamente 800 policiais do estado estão afastados, né? Isso corresponde a 0,7% do efetivo atual, que é de 112.913 agentes. As polícias do estado são formadas por policial militar, policial civil, polícia técnico-científica, corpo de bombeiros. Ainda tem também, segundo a secretaria, a primeira morte de um policial militar na ativa no estado por causa da doença. Já foi registrada, a vítima era um sargento que tinha 46 anos. São Paulo segue no topo da lista, né, tanto de casos confirmados da doença, quanto de óbitos ocasionados por complicações, e não seria diferente também a área da segurança pública sendo afetada, assim como a área da saúde, né, Tiago? Exatamente, complicada a situação, e a gente torce o quanto antes que isso se resolva, né, e que diminua o número de casos, seja da doença, seja o número de óbitos também. E olha, um estudo da Organização das Nações Unidas apontou, né, que a crise de coronavírus pode fazer a fome quase que dobrar no mundo. Se as coisas já estavam ruins, podem piorar, né, Luciano? Exatamente, até porque o mundo vinha se recuperando de uma crise, né, de uma crise generalizada, uma crise econômica nos últimos anos, né? Aí vem mais essa pandemia do coronavírus e inevitável, obviamente, a crise econômica assolar todo o planeta. Então, o número dessas pessoas que enfrentam a fome todos os anos pode quase dobrar esse ano para cerca de 265 milhões, devido justamente às consequências econômicas da Covid-19, segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a ONU. A estimativa é que o impacto das perdas de receitas com turismo, remessas em queda e restrições a viagens deixem cerca de 130 milhões de pessoas sob ameaça severa. Somadas às outras 135 milhões que já estavam nessas condições antes da pandemia, a ONU estima que as vidas e subsistências de 265 milhões de pessoas em países de baixa e média renda estejam ameaçadas. Oficiais da ONU, inclusive, disseram que a África provavelmente será a mais atingida. Situação complicada mesmo.
8h29, para a gente fechar essa nossa cobertura especial, em um mês, médicos registraram mais de 3 mil denúncias de falta de equipamentos de proteção para atuar contra o coronavírus. Pois é, quem deveria estar lá sendo protegido para proteger os pacientes está sendo infectado, né? Por falta de EPI. Exatamente, para ser mais exato, 3.181 denúncias sobre a falta dos equipamentos de proteção individual no atendimento a pacientes com Covid-19. Os dados são da Associação Médica Brasileira, se referem ao período de 19 de março à segunda-feira agora. Se somadas as 4.806 denúncias registradas pelo Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil já tem 7.987 registros de reclamações sobre a falta de EPIs, Tiago, entre profissionais de saúde. Os dados mais recentes do COFEM são de 13 de março a 16 de abril, são recentes também, então a 16 de abril foi na quinta-feira passada, né? Os dados da Associação Médica até segunda-feira, então juntando tudo, 7.987 registros, cerca de 20,6% dos médicos relatam a falta de 3 tipos de equipamentos principais. Máscaras do tipo N95 ou PFF2, as mais indicadas, né, para o atendimento hospitalar, óculos ou face shield, uma espécie de viseira que cobre todo o rosto, né, e o capote impermeável. No caso dos enfermeiros, o COFEM já contabiliza mais de 4 mil afastamentos devido ao coronavírus, Tiago. Números elevados e, infelizmente, essa é a saúde pública do país. 8h30. Rápida passagem pelas redes sociais, nossa live ao vivo com som e imagem para você assistir. Muita gente comentando aí, Luciano. Muita gente comentando, um grande abraço, Rosilene Azevedo, Kátia Silene está por aqui também, Adriana Lopes dos Santos, bom dia, Eliana Moreira, bom dia a todos, bom trabalho, Paula Milani desejando bom dia também, a Sônia Silveira, obrigado pelo povo lindo, viu, Paula Milani? Obrigado pelo carinho. A Sônia Silveira, bom dia, do Potiguara, grande abraço, Sônia. Rosângela Ramos Leite, bom dia a todos da Rádio Cidade, acompanham vocês desde 1988, opa, lá no comecinho, né? Obrigado, Rosângela, grande abraço para você também. O ex-prefeito de Itu, Lázaro Piunti, também acompanhando aqui, falando excelente informativo, obrigado pelo carinho, pela audiência, um grande abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Bom dia, Thiago, bom trabalho, até amanhã. Valeu, é isso aí, a qualquer momento mais informações também em nossos boletins, e o Show da Manhã segue ao vivo até às 11, já eu volto com mais músicas.